Usar o seu iPhone enquanto carrega, dormir e deixar ele carregando a noite toda, ou usar uma fonte turbo, isso danifica ou não danifica a bateria do iPhone? Pode ou não pode? Eu vou tentar responder para vocês no vídeo de hoje todas essas dúvidas, porque hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades da bateria do iPhone. E quem fica até o final sabe que tem dica especial, então já sabe o que fazer. Taca o teu like e sem enrolação, bora pro vídeo. What's up, guys? Eu Julian Hopper Good, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês são novos por aqui, prazer, meu nome é Vini Mota e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os mitos e verdades da bateria do iPhone. Há um tempo atrás eu já trouxe um vídeo com mitos e verdades, porém sobre o iPhone em si. Hoje a gente vai focar especificamente aí na bateria, porque eu sei que vocês estão cheios de dúvidas. Tem muita coisa que às vezes a gente acha que tá fazendo certo, mas na verdade a gente tá fazendo errado e vice-versa. O que acontece é que é muito importante esses vídeos que você assista com bastante atenção e anote cada dica que eu vou trazer aqui pra vocês, porque aquele negócio, quanto mais cuidado você tiver com o seu aparelho, mais longevidade ele vai ter, então por muito mais tempo ele vai durar. E é isso que a gente quer quando a gente paga tão caro aí num aparelhinho como os iPhones, não é mesmo? Dito isso, vamos para a primeira dúvida. Vini, carregar o meu iPhone com uma fonte turbo vai danificar a bateria dele? Isso é totalmente mito. Dado ao fato que a grande maioria dos iPhones eles já estão vindo capacitados para receber a carga turbo. E não só isso, o seu iPhone ele tem o carregamento inteligente. É muito comum que você perceba quando você colocar o seu iPhone para carregar, principalmente numa fonte turbo, que até os 80% ele carrega muito rápido. Ou seja, ele está recebendo aquela sobrecarga, ou o carregamento turbo. Porém, quando passa dos 80% até chegar aos 100%, ele desacelera bastante. Isso porque é exatamente essa a função do carregamento inteligente. Ele carrega o seu iPhone no modo turbo até os 80%, que é o recomendável, né, pela Apple. Passado isso, ele já começa a carregar ali de maneira mais desacelerada para melhorar a capacidade e, claro, manter a saúde da sua bateria sempre intacta. Então, gente, realmente não precisa se preocupar. Se essa era uma dúvida que você tinha, pode comprar uma fonte turbo e carregar o seu iPhone sem medo nenhum, porque isso não vai danificar a sua bateria. Tá, Vini, já entendi que eu posso usar a fonte turbo sem ter medo, mas eu posso usar uma fonte ou um cabo de outra marca? Isso vai danificar o meu aparelho? Gente, isso também é mito, ok? A própria Apple já reconhece que existem incríveis empresas, né, aí de terceiros, com o qual produzem acessórios de muita qualidade e vão te entregar uma ótima experiência com seus aparelhos. Mas é óbvio que a Apple vai fazer de tudo para que você compre dentro da marca. Isso porque eles estão visando lucro e eles querem que você se mantenha no ecossistema sempre gastando com eles. Mas não é necessário você comprar uma fonte e um carregador turbo somente da Apple. Você pode sim utilizar outras marcas. O ponto é bem importante que você entenda que outras marcas significa marcas registradas e não qualquer marca, ou seja, cópias baratas ou pirateadas. E isso de maneira alguma você pode utilizar no seu aparelho. Além de você estar colocando o seu aparelho ali ao risco de danificar, você também pode estar colocando a sua vida em risco, porque esses aparelhos podem pegar fogo, eles podem explodir. Então lembre-se disso. Se vocês forem comprar um produto com o qual seja de uma marca terceira, que seja uma marca credenciada, beleza? Eu mesmo não utilizo fonte oficial da Apple, eu utilizo uma fonte turbo da Ugreen, mas eu já falei mais sobre essa fonte em outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então é totalmente mito, gente. Vocês não têm a necessidade de gastar tanto para ter somente acessório da Apple, ok? Vocês podem sim utilizar outras marcas sem problema algum. Terceira dúvida: deixar a bateria do iPhone zerar por completo pode danificar o aparelho. Isso é verdade, gente. Muitas pessoas acreditam que você precisa zerar a bateria do seu iPhone para você carregar ele para 100% novamente. E isso não é correto. A própria Apple já explicou que as baterias de lítio, né, até porque elas são componentes químicos, caso você deixe elas zerarem, elas podem ter reações diversas e podem estufar, pode dar outros problemas, ou seja, pode até mesmo reduzir a longevidade da sua bateria e danificar ela em si, você acabar perdendo ali bastante saúde da bateria. Então é importante que vocês não deixem cair muito abaixo de 20%, no malemar ali 15%. Então fica sempre atento quando você chegar ali entre 15% e 20%, já coloca para carregar novamente o seu aparelho. Há uma ressalva, ok? A Apple recomenda que você acabe zerando a bateria do seu iPhone uma vez a cada 3 ou 4 meses, ok? Então isso é sim saudável, porém, contudo, todavia, se você tiver essa prática sempre, você pode sim estar causando danos ali no seu aparelho novinho, que você não vai querer isso. Então você já sabe o que fazer. Siga ali as recomendações da própria Dona Maçã. E antes da gente ir para a quarta dúvida, eu que vou fazer uma pergunta para você. Você já se inscreveu e ativou o sininho? Ainda não? Então já se inscreve, ativa
ative o sininho, porque assim você não vai perder mais nenhum conteúdo que vai vir daqui pra frente e você vai estar sempre recebendo as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. E vídeos como esse daqui que eu tô te ensinando cada vez mais melhorar o uso da bateria do seu iPhone e deixar ele ainda mais saudável por mais tempo, vão ter muitos outros. Então você já sabe o que fazer, é rápido, é fácil, não custa nada, é só clicar aqui embaixo. Quarta dúvida, Vini, carregar meu iPhone até 100% vai danificar a bateria dele? Essa é uma dúvida bem interessante, muita gente tem, mas vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Essa dúvida, ela é mais ou menos, ou seja, nem tão mito, nem tão verdade. O que acontece é que a grande maioria dos especialistas, principalmente o especialista Apple, eles recomendam com que a gente carregue o iPhone sempre numa média abaixo dos 100%. Como eu já disse antes, você sempre colocar o seu iPhone para carregar quando ele estiver mais ou menos ali com 15 a 20% e sempre parar ali em torno de 90 a 95%, e não necessariamente os 80%, mas se você quiser também carregar ali até 80% não tem problema algum. Carregar o seu iPhone até 100% não vai danificar a bateria do seu aparelho, mas é uma conduta que a longo prazo pode ser que sim comece a causar alguns problemas. Então eles recomendam sim que a gente tenha essa prática ali de carregar nessa média. Mas não é necessariamente uma obrigação. Claro, é muito difícil a gente conseguir controlar isso e fazer isso todas as vezes que a gente vai carregar o nosso aparelho, mas sempre que você puder, é bom seguir as recomendações de quem trabalha lá dentro e de quem desenvolve esses aparelhos pra gente, não é mesmo? Quinta dúvida, e essa talvez seja uma da grande maioria das pessoas. Vini, posso deixar o meu celular, ou seja, meu iPhone carregando a noite toda enquanto eu durmo? Isso vai danificar a bateria? Isso vai dar algum problema? Não, gente, isso é totalmente mito, ok? Não precisa se preocupar. Isso porque eu já disse antes, e eu vou aplicar mais uma vez aqui a mesma ideia, o iPhone ele possui carregamento inteligente. E com isso ele consegue basicamente entender a sua rotina de carregamento do iPhone. Se você tem basicamente a rotina de dormir, colocar para carregar, e quando você acordar, você tira ele da tomada, ele vai entender isso e ele faz o seguinte: quando você coloca ele para carregar, ele vai basicamente carregar até um certo ponto. Quando ele chega nesse certo ponto, ele trava a entrada de energia e logo em seguida, quando faltar mais ou menos 1 hora para você acordar, ele dá o restante da carga. E mesmo quando ele chega a 100%, ele já tem ali um sistema com o qual ele trava a entrada de energia e ele deixa ali somente energia suficiente para deixar o seu aparelho em stand-by. Então não precisa se preocupar, porque o aparelho ele foi desenvolvido e pensado tecnologicamente para entregar a melhor experiência, para deixar claro o seu aparelho cada vez mais saudável e com longevidade. Então, gente, isso não é um problema, pode ficar sossegado, pode colocar sim seu aparelho para carregar enquanto você dorme. Sexta dúvida que a gente vai desmistificar aqui agora. Vini, posso levar o meu iPhone para o banheiro e enquanto eu estiver tomando banho, colocar ele para carregar? Isso pode danificar a bateria? Gente, isso é verdade. Não tenham essa prática. Você pode sim levar o seu iPhone para o banheiro sem problema algum, mesmo que acabe respingando ou tenha vapor e umidade ali dentro, não vai danificar o seu aparelho, mas colocar para carregar pode sim causar problemas na bateria e até mesmo no aparelho em si, nos outros componentes. Isso porque a gente sabe muito bem que umidade, enfim, respingos, água não combina com eletricidade. Então se você tem essa prática, pare agora. Eu mesmo tinha essa mania, fazia muito isso e eu não recomendo porque eu tive problemas com o meu iPhone 6S, a bateria acabou estufando e no fim eu quase perdi o aparelho porque quase que danificou outros componentes. Então super recomendo vocês a não fazerem também. Sétima e última dúvida antes da dica especial que eu vou dar pra vocês, que eu prometi lá no começo desse vídeo, que é uma das dúvidas que eu mais recebo tanto aqui nos comentários do canal, quanto em outros lugares, como principalmente lá no Insta, @ViniMota, se você não me segue ainda, corre e me segue agora, que é o seguinte: Vini, eu usar o meu aparelho, usar o meu iPhone enquanto eu tô carregando ele, vai danificar a bateria do aparelho? Gente, essa é a dúvida que eu talvez mais recebo. E a questão é o seguinte: mais ou menos, ou seja, nem tanto mito, nem tanto verdade. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Segundo alguns especialistas Apple, é muito comum que você utilize seu aparelho enquanto você estiver carregando ele, e isso não vai ser um grande problema dependendo de como você está usando ele. Porque se você estiver utilizando para talvez responder um WhatsApp, responder uma mensagem, um e-mail ou até mesmo verificar alguma coisa, não tem problema algum. Agora, quando você estiver, por exemplo, jogando ou exigindo mais do processador com o qual o seu aparelho vai aquecer mais, não é recomendável você utilizar enquanto você está carregando. Então depende muito da prática. Se você perceber que seu aparelho está esquentando demais, aí você não utiliza enquanto estiver carregando. Caso contrário, você estiver fazendo ali funções, ou seja, utilizando de funções leves, não tem problema algum. No máximo, o que vai acontecer é demorar mais para você ter a carga completa, porque você está utilizando o aparelho. Mas se você estiver utilizando para jogar, editar uma foto, até mesmo assistir um vídeo em 4K, em alta definição,
no YouTube ou em qualquer outro lugar, essas funções, assim, elas exigem muito do aparelho e vão acabar superaquecendo ele, e aí não é recomendável nem um pouco você estar com o aparelho na tomada. Então, tá aí, gente. Mais ou menos. Tem que se preocupar sim, mas pro dia a dia no comum, não. E agora a dica especial que eu prometi pra vocês, lá no começo desse vídeo, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu quero ver quem chega até o final do vídeo. Que é o seguinte, gente, qual é o maior vilão de qualquer bateria de lítio, independente se é um iPhone ou qualquer outro aparelho? É o calor. Calor em excessivo é um dos grandes vilões da bateria e sim, é o que mais danifica o aparelho. Então é muito importante que você tenha cuidado com isso. É muito comum que seu aparelho vá aquecer dependendo do que você estiver fazendo com ele, ou até mesmo estiver carregando ele. O que não é comum é quando ele superaquece, e você tem que estar de olho nisso. Por isso uma dica muito boa e importante para todo mundo é o seguinte: se você estiver carregando o seu iPhone, tira a capinha que você está utilizando dele, ok? Isso porque a grande maioria das capinhas elas não são pensadas para dissipar o calor, e o que acontece é que você vai estar carregando, ele vai estar aquecendo o seu aparelho, e se você tiver com a capinha, ele vai, ou seja, basicamente ele manter o calor preso ali dentro e vai aumentar, ou seja, superaquecer o teu aparelho. E isso não é interessante, beleza? Então se vocês puderem, tirem a capinha de vocês quando vocês estiverem basicamente ali carregando o seu aparelho. Isso ajuda e muito a manter a saúde da bateria, ó, intacta. E o vídeo foi isso mesmo, espero real que vocês tenham curtido e que tenha sanado a dúvida de vocês referente à bateria, a tudo que vocês sempre se questionam e me questionam também. E se vocês curtiram, eu já vou pedir para vocês não saírem sem deixar o like, caso você ainda não tenha dado. Isso ajuda ao vídeo a chegar a mais pessoas e é muito importante, porque isso faz com que o canal continue a crescer e isso me motiva cada vez mais a trazer conteúdo para vocês. A gente tá na reta agora para conseguir a plaquinha de 100 mil inscritos para colocar aqui no cenário, eu quero muito ter essa conquista junto com vocês. Então me ajudem, por favor, também compartilhando com seus amigos. E claro, se você não me segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links vão estar aqui na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou!